O Photoshop é referência quando a gente quer fazer qualquer tipo de alterações numa imagem, não é? Então se liga só no efeito que a gente vai fazer nesse vídeo aqui, ó. Esses olhos brilhantes e iluminados. Daria também para fazer isso num vídeo, mas vamos deixar isso para um outro tutorial. O que você acha? Antes da gente começar, que tal um clique no botão de gostei? O que você acha? Não? Ah, então beleza, deixa pra lá. Para começar esse tutorial que vai mudar a sua vida, vamos para uma informação muito importante que é o seguinte aqui, ó. Uma coisa que você precisa ter, né, no começo de tudo, é uma imagem tratada. Nossa, mas eu tenho que tratar a imagem? Eu sou obrigado a fazer isso? Não, não precisa. Você pode tratar ou não a sua imagem. Só que para esses tipos de efeitos, né, que vai acrescentar uma coisa em cima de uma coisa que já é real, né, em cima de uma foto, o tratamento de imagem faz um pouco de diferença. Então, se você não sabe tratar uma imagem no Photoshop, clica no canto da direita aí, ó, no card, e já tem um tutorial de como tratar a imagem no Photoshop. Se você nunca assistiu, assiste ele, depois você volta para esse aqui. Ou se você não quiser também, a gente começa desse aqui e vamos que vamos. Outra coisa, quando você for pesquisar imagens que você vai inserir aqui, é muito legal que você pesquise sempre em inglês. Então, diretamente no Google lá, você pode pesquisar por inglês. Por exemplo, imagens que eu pesquisei aqui foi veins e flare. E aí eu cheguei em algumas imagens muito legais, por exemplo, esse aqui, ó, este brilho. E eu também cheguei nesse outro brilhinho que a gente pode usar aqui. E eu peguei essa outra imagem que se chama veins. Tudo isso pesquisando em inglês. Poxa, mas por que o inglês? Porque no inglês aparece muito mais coisas. Aqui eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou fazer uma forma aqui contornando todo o meu olho e preenchendo de branco. Então vamos lá. Do lado esquerdo, aqui ó, eu vou clicar na ferramenta de Pen Tool, que é essa aqui ó. Quando você clica nela, na parte superior você tem isso aqui, que é uma função que não tem nome. Deveria ter algum nome aqui, mas enfim. Aqui tem duas opções, Shape ou Path. Quando você coloca Path, quando você criar uma forma usando a Pen Tool, vai ser uma forma vazia, sem nada dentro. E obviamente não é isso que nós queremos, porque a gente quer que tenha uma cor dentro aqui que vai ser uma cor branca. Então, ao invés da opção de Path, a gente vai colocar a opção de Shape, que é a mesma coisa, só que a diferença é que vai ter um preenchimento dentro. Então aqui eu vou me aproximar do olho o máximo que der e eu vou começar a clicar aí com a Pen Tool. Um detalhe importante, lá em cima, quando você coloca a opção de Shape, aqui você tem essa opção de Fio. Quando você clica nesse retângulo, você pode escolher a cor. E aí tem várias cores, eu vou colocar uma cor branca mesmo aqui, ó. Do lado você tem a opção de Stroke, que vai ser o contorno dessa forma que eu vou desenhar ainda. Então nessa opção de Stroke, você vai clicar aqui nesse retangulinho do lado e vai colocar essa primeira opção, que é para não ter Stroke. Eu não quero contorno aqui. Feito isso, vamos lá. Eu vou clicar mais ou menos aqui, ó, nessa partezinha do olho, vou descer até essa parte da carninha, não vou colocar a carninha branca também, porque a carninha aqui do olhinho, que eu nem sei como é que chama, não vai ficar. Falando nisso, me dá uma agonia ficar olhando esse negócio aqui, que estranho. Beleza, vamos continuar. Vou clicar mais ou menos aqui, ó, na base do olho, clica, segura e arrasta e faz uma curvinha. Vou clicar agora aqui, segura e arrasta, ó, e ajusta a curva de volta com o olho. Aqui, eu vou clicar nessa bolinha, segura, falando tudo errado, volta. Eu vou clicar nessa bolinha, mas não só clicar. Segura o Alt e clica nela, colocando aqui a direção dela na direção da próxima curva que eu vou fazer, que é mais ou menos aqui. Agora eu vou clicar aqui, ó, no topo do olho, segura e arrasta e faz essa curvinha mais ou menos aqui, alinhando com esse lado da direita. E agora eu vou clicar nesse último quadradinho que eu cliquei ali. Se por algum acaso você fez essa forma e você fala, meu Deus do céu, essa forma ficou totalmente horrível, como é que eu conserto? Muito simples. Segurando aqui, ó, na ferramenta da Pen Tool, você não tem opções, você tem opções de controlar ela, mas embaixo da Pen Tool mesmo você tem essa seta, ó. Nessa seta, quando você clica em cima da forma, você ativa opções de controle. Então você pode clicar nos quadradinhos, ó, e ajustar mais se estiver meio estranho, ou você pode clicar até nas bolinhas. Nesse caso eu vou clicar nas bolinhas e arrastar, ó, só para preencher um pouco melhor a forma do olho. Aqui eu acho que já está legal, já está me dando uma sensação muito estranha, e vamos continuar agora fazendo o outro olho, só que um pouquinho mais rápido, ó. Vou clicar aqui, aqui e aqui. Aqui eu clico, seguro e arrasto. Aqui eu clico e arrasto. Aqui em cima, clique, arrasta e puxa para a direita. Aqui eu vou dar um último clique e vou clicar aqui. Pronto, já fiz as duas formas. Olha só que legal, meu olho está extremamente branco. Ai meu Deus, que medo. Legal, feito isso, vamos fazer o seguinte. Aqui quando eu crio esses shapes, essas formas, eu tenho esse, que é essa camada, e eu tenho esse, que é essa outra. Eu não preciso de duas camadas aqui. Eu posso fazer com que essas duas virem uma camada. Oh meu Deus, é possível isso? Claro que é possível. Então seleciona uma camada, segura o Ctrl, clica na outra. Clique em cima de qualquer uma delas com
botão da direita e você coloca a opção de Merge Shapes. Com isso eu vou transformar tudo isso em uma única camada. Nossa, mas para que isso? Porque fica mais fácil, né? Para que tanta camada se eu não preciso delas? Feito isso, agora eu vou fazer o seguinte. Quando a gente faz esses shapes, essas formas aqui, elas ficam muito nítidas nas bordas. E muito dificilmente alguma coisa vai ser nítida numa fotografia. Se você se aproximar aqui do nariz, ó, você vai perceber que aqui tem um pouquinho de desfoque. Então a gente vai simular esse desfoque. Com essa camada aqui, dessas partes brancas selecionadas, a gente vai lá em cima em Filter. Você vai vir na opção de Blur. Em Blur você vai na opção de Gaussian Blur. Em Gaussian Blur, ele vai falar, olha, você tem que converter isso aqui para um Smart Object, blá, 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 blá. Pode colocar a opção aqui de Rasterize. Feito isso, vai abrir essa opção para mim, onde eu posso colocar o quanto de desfoque eu quero, ó, em volta dessa opçãozinha de brilho. Aqui eu vou colocar um valor de 0,5, é quase nada, mas isso me ajuda a mesclar um pouco mais esse tom de branco com o meu olho. Eu vou dizer para você que eu estou realmente muito agoniado com esses olhos brancos. Continuando aqui, eu vou aplicar um efeito, na verdade um efeito não, né? Um estilo nessa camada. Então do lado direito dessa camada, clica 2 vezes bem aqui, ó. Clicou 2 vezes, você entra nos estilos de camadas. Do lado esquerdo tem várias categorias que você pode utilizar, mas nesse caso eu vou vir nessa aqui, ó, que se chama Outer Glow. Clica em cima do Outer Glow, ele vai ativar a opção. Se você desativa, ó, você vê com ou sem ela. Então deixa ativado o Outer Glow e clica em cima de Outer Glow para a gente conseguir vir aqui e alterar. Você pode deixar igual está na minha tela. O Blend Mode vai ficar Screen, opacidade vai ficar 100%, Noise vai ficar 0. Aqui na opção de cor, você pode clicar e escolher qualquer cor. Pode deixar um tomzinho de azul bem clarinho assim mesmo. E embaixo a gente tem a aba, né? Quase falei tudo errado. A aba de Elementos com Spread, que eu vou deixar o Spread em 3 e o Size em 60. Tudo isso interfere enquanto esse brilho vai ficar com essa sensação de potência. Eu acho que assim tá legal. Embora eu tenha clicado no botão de cancelar e não apliquei. Mas enfim, isso aqui, ó. Eu acho que já tá bem legal, olha só que bacana. Tem um pouquinho de brilho. Aqui já daria para você colocar isso como um efeito. Já dá pra gente manter o efeito desse jeito. Mas para que ficar só assim se a gente pode deixar muito mais interessante? Então eu já tinha salvado aquelas imagens que eu te falei. Eu simplesmente vou abrir essa imagem aqui dentro do Photoshop. Então aqui, ó, você pode arrastar a imagem direto dentro dele. Eu vou vir aqui. Vamos jogar essa imagem de veias primeiro, ó. Clica nela, segura e arrasta e solta em cima do arquivo do Photoshop. Com isso você vai inserir aqui. Quando você faz isso, por padrão, o Photoshop mantém o diabo dessa camada com uma opção que se chama Smart Object, que é caso você queira aumentar ou diminuir essa imagem sem perder qualidade. Eu não vou ativar isso aqui, então eu vou clicar em cima dessa camada com o botão da direita e vou colocar Rasterize Layer. Eu não quero que seja o Smart Object. Aqui o que a gente vai fazer, vamos posicionar isso de um jeito muito legal. Então aqui, na ordem das camadas... Tô falando tudo errado, eu quase engasguei. Ó. Agora sim. Na ordem das camadas, eu tenho aqui essa aqui das veias. Eu vou deixar ela em cima dessa camadinha que a gente tá aqui, ó, da nossa imagem. Pode ser aqui diretamente, ó, joga uma para baixo. Então vai ficar abaixo aqui do brilho que a gente fez no olho. Eu vou mudar também o Blend Mode, então com essa camada das veias selecionadas, aqui em cima eu tenho a opção de Normal. Em Normal, você troca aqui, ó, para Multiply. Tem várias opções, mas eu acho que o Multiply é uma que mistura bem as veias, né? Você consegue ver a parte vermelha, só que você não vê a parte branca. Feito isso, eu vou ajustar aqui essas veias usando a ferramenta de movimentação. Então, com a camada das veias, vem com a ferramenta de movimentação e posiciona mais ou menos em cima desse olho. Se você quiser, você pode usar a ferramenta de Ctrl T, que é o Free Transform. Ou seja, indo lá em cima em Edit, você clica na opção aqui de Free Transform, ó. E você pode clicar nos cantinhos e girar ou aumentar e diminuir um pouco mais essa imagem. Eu acho que desse tamanho tá legal. Vindo mais ou menos aqui da sobrancelha até quase o buraco gigantesco do meu nariz. Beleza, feito isso, vou pressionar Enter. Agora eu preciso mesclar um pouco melhor isso aqui, porque vamos concordar que está uma bela de uma porcaria, né? Eu consigo enxergar toda essa borda aqui da imagem. Isso está horrível. Então do lado esquerdo você vai selecionar a ferramenta da borracha, que é essa aqui, ó. Clicou nela, você clica na tela com o botão da direita e você tem a opção de controlar qual tipo de brush você vai ter. Eu vou deixar isso aqui, ó, esse Soft Round. Poxa, mas o que é um Soft Round? Soft Round basicamente é um pincel que não tem as bordas tão marcadas, né? Eu ia falar tão mascadas, o que ia ficar muito estranho, mas enfim, tão marcadas. Beleza, deixa o Soft Round, eu vou clicar aqui na tela, ó. Deixa eu só aumentar um pouco o tamanho do meu pincel, usando as teclas colchetes. A tecla colchete é uma que é assim, ó. Uma dela aqui aumenta o tamanho do pincel e outra vai diminuir. Então com o tamanho mais ou menos assim, ó, eu vou começar a clicar
para apagar um pouco do que eu tenho. Clique, solta, clique, solta, clique, solta. Só que tá demorando muito, né? Então na parte de cima eu vou mudar aqui esse opacity. Esse opacity eu vou colocar uns 80%, que é o quanto de influência a borracha vai ter quando eu clicar. Então aqui uns 80% tá melhor, ó. Eu vou clicando e apagando. E vou concentrar essa parte dessas veias mais ali em volta dos olhos. Ou seja, se o olho está saindo com aquele brilho cheio de poder, eu vou deixar a veia saindo mais ali próximo dessa parte do olho. Ó. Então você pode ir passando e vai apagando para mesclar. Olha só que legal. Tava assim, ficou assim, tava assim, ficou assim. Se você quiser também, você pode vir aqui e dar uma apagadinha com a borracha mesmo, ó, perto da parte onde eu tenho aqui essa carninha do olho. Eu sempre esqueço aqui, ó, mas apaga um pouquinho e volta, só para não ficar tão evidente. Então eu quero a borda aqui mais sem veias e as veias vão se concentrar mais aqui na parte do rosto e não no olho. Continuando, vamos fazer a mesma coisa de novo. Então dentro das imagens lá que você já salvou, espero que você tenha salvo, eu vou jogar de novo aqui. Vou mudar o Blend Mode para Multiply, vou ajustar mais ou menos como eu acho que vai ficar legal aqui e usando a borracha, deixa eu só colocar o Rasterize Layer para rasterizar, porque se não funciona aqui, essa opção da borracha, ó, eu vou apagar um pouco mais em cima do nariz, porque o nariz não precisa e vamos apagando aqui para mesclar essa imagem. Eu até puxei uma régua aqui sem querer, mas vamos lá, ó. Continuando, clique, solta, segura e arrasta, ó, e eu já tenho essa opção, deixa eu só apagar um pouquinho mais aqui, em cima é a pálpebra, agora sim, agora eu lembrei o nome, é pálpebra. Olha lá, consegui criar isso aqui. Se você quiser, se tiver muito evidente essas veias, fala, nossa, essas veias estão muito marcadas, eu não gostei. Então, selecionando a camada da veia, você pode mudar essa opacidade aqui em cima, que está em 100%. Você pode diminuir um pouco, ó. Sei lá, eu acho que uns 70%, 80% talvez. Vou fazer na outra camada também aqui, ó, da direita, só diminuindo um pouquinho mais para não ficar tão evidente, ó. Então fica a veia, parece que o olho tá queimando, né, de tanto brilho que ele tem, mas não fica tão marcado assim, ó. Beleza, feito isso, vamos só intensificar um pouco mais, criando a ideia de que tem muito poder saindo desse olho, como se fosse quase o Ciclopes. Aqui, eu vou vir no painel de Layers e vou clicar lá embaixo, nessa folhinha, para criar uma nova camada. Quando eu crio essa camada, ela tem esse nome aqui, ó, de Layer 1, e obviamente ela não tem nada por enquanto. Aqui o que eu vou fazer, ó, na ordem das camadas, eu vou deixar ela acima da foto principal. Então clica nela, segura e arrasta, ó, e solta um nível para baixo. Um nível para baixo para mim. Pode ser que para você sejam 2 níveis, 3 níveis, 25 níveis, tanto faz. Aqui o que eu vou fazer, ó, do lado esquerdo eu vou selecionar a ferramenta do Brush, que é o pincel. Eu vou clicar na tela com o botão da direita e vou usar um pincel também, Soft Round. Na parte superior a gente tem Opacity, que você sabe o que é. É a intensidade do quanto ele vai aplicar. Eu vou colocar uns 50% aqui, porque eu não quero muito. E aí, nas opções de cores, eu posso clicar aqui, ó, onde tem essa opção preta, e eu vou colocar um tom vermelho aqui, ó, e vou dar um OK. Aqui eu vou simplesmente dar umas clicadas, ó, clique, solta, e em alguns locais dos olhos, ó. Bem de leve, não precisa ser muito, se você colocar muito vai ficar estranho, mas só um pouquinho, ó. Feito isso, já criei essa intensidade. Eu vou mudar um pouquinho o Blend Mode, porque, vamos concordar aqui, que tá estranho, né? Então com essa camada aqui desses borrões vermelhos selecionada, aqui em cima, ao invés de Normal, eu vou colocar essa opçãozinha de... peraí que eu me perdi. Aqui, ó, Color. O Color, ele faz isso, ó. Ele vai pegar esse tom que eu coloquei, que no caso é um vermelho, e vai mesclar, transformando a imagem que eu tenho naquele local ali levemente com tons avermelhados. Se eu tivesse feito de verde, ficaria esverdeado. Se eu tivesse azul, azulado e assim por diante. Então aqui a gente já criou essa interação. Também daria para você já usar esse efeito assim, ó. Ele já tá bem legal, já deu essa sensação de brilho do olho, o olho queimado ali com tanta luz saindo, mas vamos deixar um pouco mais da hora. Dentro dos arquivos lá que eu já salvei, eu peguei uma outra imagem que é o do brilho. Então você pode buscar imagens de brilho aí, obviamente pesquisando em inglês, né, com o nome de flare. E esse flare aparece muita coisa. Então eu vou arrastar esse brilho aqui em cima do arquivo, vou pressionar Enter e vou rasterizar essa imagem também, porque eu não quero que ela fique pesando o meu arquivo do Photoshop. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou mudar o Blend Mode, você já sabe como é que faz, vou colocar o Screen. E, se você se aproximar um pouquinho aqui da imagem, você vai perceber que a gente consegue enxergar uma linha de divisão aqui, sabendo onde essa imagem termina e começa. Se a gente usar desse jeito, vai ficar uma bela porcaria. Então a gente tem que arrumar isso. Com essa camada aqui do brilho selecionada, eu vou lá em cima em Image, Adjustments, e eu vou em Levels. O Levels, ele consegue intensificar os tons claros, escuros e médios.
Vamos entender isso. Essa camada de brilho bendita que eu coloquei aqui tinha o background todo preto. A gente consegue até enxergar ali bem pretão. Quando eu coloquei o Blend Mode Screen, ele ignorou o preto, conservando só os tons claros. Só que ainda está aparecendo um pouquinho aqui das bordas. Isso quer dizer que nas bordas ainda tem um pouco de tons claros. Então o que eu vou fazer é intensificar os tons escuros, arrastando esse slide aqui para a direita. Então ele intensifica, concentrando mais o que eu vou visualizar só no centro da imagem. Vou pressionar OK ali e agora eu posso posicionar esse brilho onde eu quiser. Para isso, você pode usar a ferramenta de movimentação ou usar o Ctrl T, que é aquela ferramenta de Free Transform. Clique em cima e posiciona mais ou menos onde você quiser ali. Eu vou deixar no topo do olho. Se você quiser, você pode duplicar. Então, com a ferramenta de movimentação, você segura a tecla Alt e arrasta para baixo. Eu estou duplicando esse brilho. Só que um brilho exatamente igual ao outro não fica muito da hora. Pelo menos eu acho que fica estranho, fica meio fake. Então eu vou pressionar Ctrl T para acessar o Free Transform e eu vou clicar em qualquer um dos cantos. Conforme eu arrasto aqui no canto, eu seguro a tecla Alt e eu vou diminuir um pouco esse brilho para o centro. Vou posicionar ele aqui um pouco mais abaixo desse outro brilho. E agora eu vou duplicar as duas camadas. Para isso, deixa as duas selecionadas, as duas do brilho, segura a tecla Alt e arrasta para o nosso lado aqui esquerdo. Então já vou ter aqui o brilho nas duas, tanto na da esquerda quanto na da direita. Se quiser, diminui um pouquinho esse brilho aqui, só para não ficar muito intenso. E eu já tenho esse brilhão aqui saindo dos olhos. Claro que você poderia intensificar muito mais esse brilho, se você quisesse, mas eu ainda quero conservar um pouco ali da pele, das veias. Então por isso é que eu estou deixando exatamente dessa maneira. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, para deixar esse efeito mais da hora, é o seguinte. Eu posso usar mais um brilho. Então eu peguei um outro brilho que eu tenho aqui, que é um brilho que simula um brilho na lente da câmera. Eu vou jogar aqui no arquivo, Eu vou rasterizar também, que você já sabe como é que faz isso. Na ordem das camadas eu vou deixar acima de todas elas. O Blend Mode eu vou trocar para Lighten. E a opacidade eu vou deixar aqui mais ou menos uns 25. Acho que uns 25 de opacidade, 20, 25. Não precisa ser um valor, sabe, específico, tem que ser certinho. Não, mais ou menos ali 20, 30%, tanto faz. E aí a gente já tem esse brilho aqui na frente da tela. Usando o Ctrl T, eu posso aumentar um pouco mais esse brilho. Então isso aqui me ajuda a criar a sensação de que esse olho está emitindo luz e aí pode ter alguma sujeirinha na lente da câmera e automaticamente criaria esse leve borrãozinho aqui que a gente tem. Feito isso, você ainda pode criar aqui uma camada de ajuste. Então aqui no painel de Adjustments do lado direito, você vai clicar em Curves. Poderia ser qualquer um deles, muitos deles fazem opções muito parecidas. Você vai clicar em Curves. Clicou em Curves, quando você faz isso, no painel de Layers, em cima de todas as camadas é criado isso aqui. Uma camada de ajuste com a opção de Curves. Ai, mas o meu Curves não ficou acima de todas as camadas. Não tem problema. Clique e arrasta aqui, e posiciona até ficar em cima de todo mundo. Uma vez que ela está selecionada, você pode clicar bem aqui, nesse botãozinho e o painel de Properties vira opções de edição. Então você pode alterar algumas coisas. Então nesse caso aqui, eu vou clicar aqui nos tons escuros e vou arrastar um pouco para a direita e para baixo, intensificando mais o contraste. Aqui eu vou clicar no meio dessa linha e vou arrastar um pouco para a direita e para baixo. Então com isso eu deixo os tons médios mais escuros. Se você quiser, você pode clicar aqui agora, na parte de cima, segure e arrasta, jogando para a esquerda e para cima ou para a direita e para baixo para intensificar um pouco mais esse contraste e eu acho que assim tá legal. Se você quiser, você pode fazer mais uma coisa que aqui é o seguinte, essa camada de ajuste, por padrão, quando você aplica ela é aplicada em toda a imagem. A gente sabe disso porque aqui aparece a cor branca e o branco aqui quer dizer que todo o conteúdo disso aqui vai ser inserido na imagem toda. Para você ter uma ideia, seria o seguinte, essa área retangular é a mesma coisa que essa área retangular. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa área branca aqui, que é a área que se chama máscara, essa é a máscara desse efeito que eu apliquei, que é o Curves, esse ajuste. Então com a máscara selecionada, quase falei tudo errado, volta, com a máscara selecionada, do lado esquerdo eu tenho a opção aqui de Brush. Eu vou selecionar esse Brush e usando a cor preta, eu vou aumentar um pouco o tamanho desse Brush aqui, vou deixar a opacidade em 50% e eu vou dar uns cliques em cima da minha cara, que é mais ou menos a área onde eu tenho mais brilho. Então basicamente o que eu fiz? Eu mantive essa opção desse Curves que eu usei em toda a imagem, só que na minha cara, que é onde tem mais brilho, eu estou deixando sem ter
esse ajuste, né, dessa parte um pouco mais escura. Quando você olha isso, olha só o que eu fiz. Eu pintei aqui de preto. Essa área preta simboliza mais ou menos essa mesma área do meu rosto. Então toda a área branca, que é toda a borda da minha imagem, tem o Curves ativo. Essa parte preta é como se eu tivesse apagado o efeito Curves, então ele não afeta aqui a frente do meu rosto e a gente finalmente terminou esse efeito. Última coisa muito importante desse tutorial que eu não posso deixar de dizer para você é o seguinte: se você não sabe, eu já fiz um tutorial aqui de como mudar um cabelo no Photoshop, que é um tutorial maravilhoso, onde você pode pegar um cabelo assim igual o meu, que não é um cabelo assim tão bonito, tão charmoso, e deixar um cabelo muito mais elegante. Então se você quiser fazer um outro tipo de manipulação, que é essa, de mudar o cabelo no Photoshop, clica no card aí, ó, do lado direito, clicando no card, você pode assistir esse tutorial que está maravilhoso. Você acha que você já viu tudo sobre o Photoshop? É claro que não, você tem muito mais para aprender. Na descrição do vídeo aí embaixo tem o link do meu novo curso Photoshop Business, onde você vai aprender e colocar em prática os principais conceitos do design, como cores, shapes, fontes, diagramação, contraste, e aplicar tudo isso em mais de 15 composições com diferentes temas, e ainda saber mais sobre finalização de arquivo, portfólio, divulgação, clientes e como cobrar pelos seus trabalhos. Curtiu ou não curtiu? O link desse curso tá na descrição aí embaixo. Agora, é claro, se você quiser ir com mais calma no Photoshop, também existe o meu curso de Photoshop. Nele você vai aprender as principais ferramentas e funções desse programa que acompanha as nossas vidas há tanto tempo. O link dele também está embaixo na descrição do vídeo. Se você ainda não assistiu os outros tutoriais de Photoshop que eu tenho aqui do canal, por favor, não seja desleixado. Clica no card aqui em cima e aí você pode fazer uma maratona de vídeos aqui. Assista todos eles. Só cuidado para você não se viciar nos tutoriais. Se bem que até seria bom que você se viciasse nos meus vídeos. Este vídeo corajoso vai parando por aqui. Muito obrigado para você que assistiu mais uma vez. A gente se vê nos próximos vídeos e eu te espero lá. Valeu!